Se tem uma coisa que todo fã de Dragon Ball cresceu acreditando, é que Saiyajins sempre dão um jeito. Pode vir vilão novo, transformação impossível, profecia antiga ou ameaça universal, no final o cabelo muda de cor e o problema é resolvido. Mas e quando não é assim? Hoje a conversa é séria, meu amigo Otaku, porque existem personagens que humilharam Saiyajins no auge, ignoraram Super Saiyajin Blue, quebraram o orgulho de guerreiros lendários e tudo isso sem serem deuses. Prepare-se, porque essa lista vai do choque ao trauma. Bora? Décimo. Zamasu. Vamos começar com polêmica, porque sim, Zamasu não é um deus da destruição, mas também não é um simples mortal. Ainda assim, ele entra aqui com mérito absoluto. Zamasu humilhou os Saiyajins não só na força, mas no conceito. Enquanto Goku e Vegeta confiavam em transformação e poder bruto, Zamasu jogava xadrez filosófico. Ele enfrentou o Super Saiyajin Blue, sobreviveu, evoluiu e ainda debochava da ideia de mortais se acharem especiais. O maior golpe não foi físico, foi psicológico. Aquele discurso frio, o olhar de desprezo e a certeza absoluta de que os Saiyajins eram erros cósmicos tornaram cada derrota ainda mais pesada. E o pior de tudo é que Zamasu fazia questão de explicar cada derrota como se estivesse dando uma aula cruel sobre por que os Saiyajins jamais deveriam existir. Ele tratava o poder de Goku como algo vulgar, uma aberração sem propósito, e isso feria mais do que qualquer golpe direto. Ver um inimigo que não se empolga, não perde o controle e não se intimida com transformações foi um choque para a lógica de Dragon Ball. Zamasu não queria vencer uma luta, ele queria provar um dogma. E por vários momentos, conseguiu. Nono. Super Bull Gohan. Aqui entramos no território do trauma coletivo. Super Bull absorvendo Gohan foi o momento em que todo fã percebeu que algo tinha dado muito errado. Não era só uma nova forma, era o pior cenário possível se concretizando diante dos olhos de Goku e Vegeta. Esse Bull não apenas superava os Saiyajins, ele brincava com eles. Sua força era esmagadora, sua velocidade absurda e sua inteligência estratégica colocava qualquer plano em xeque antes mesmo de começar. Cada tentativa de ataque era anulada com facilidade, acompanhada daquele sorriso debochado que praticamente gritava: "Vocês já perderam". O mais desesperado é que Super Bull Gohan falava como alguém que já tinha vencido, mesmo antes da luta acabar. Ele analisava cada movimento de Goku e Vegeta com frieza, apontava erros, zombava das tentativas e mostrava que estava sempre 2 passos à frente. Não havia fúria cega ali, mas uma crueldade consciente, quase pedagógica. Cada golpe defendido era um lembrete cruel de que o auge Saiyajin daquela época não era suficiente. Nem fusão parecia garantir segurança, e a sensação constante era de impotência absoluta. Naquele momento, Dragon Ball deixou uma mensagem dura e inesquecível. Força herdada não vence inteligência quando ela vem acompanhada de poder absoluto. Oitavo, Hito. Hito não precisa gritar. Ele não precisa se transformar, ele não precisa provar nada. E talvez seja exatamente isso que o torna sua presença tão esmagadora para os Saiyajins. O simples fato de um assassino frio, silencioso e extremamente técnico anular completamente o estilo Saiyajin já diz tudo. Quando Goku enfrenta o Time Skip pela primeira vez, a luta vira um nesodério. Golpes invisíveis, reações tardias e a sensação constante de estar lutando contra algo que não pode ser alcançado. O humilhante não vem da força bruta, mas da incompreensão. Goku apanha sem entender o que está acontecendo, algo raríssimo na franquia. E enquanto o Saiyajin tenta se adaptar no desespero, Hito permanece calmo, analisando, ajustando e evoluindo no meio do combate. Não há provocação exagerada, não há sadismo, apenas eficiência absoluta. Hito mostrou de forma fria e elegante que técnica, experiência e controle podem colocar o orgulho Saiyajin de joelhos. Naquele momento, ficou claro,
Nem sempre quem tem mais poder vence. Às vezes, vence quem entende melhor a batalha. Sétimo, Anilasa. Anilasa é o caos em forma de músculo. Ele não tem carisma, não tem ideologia marcante e não solta discursos memoráveis, mas compensa tudo isso com uma presença opressora e esmagadora dentro da arena. Desde o primeiro momento, fica claro que não se trata de uma luta justa. Anilasa enfrenta vários guerreiros ao mesmo tempo, incluindo Saiyajins experientes e veteranos de incontáveis batalhas, e ainda assim não demonstra pressa nem preocupação. Seus ataques são amplos, violentos e difíceis de prever, forçando todos a entrarem em modo defensivo. O mais humilhante aqui é o contexto. Goku, Vegeta e companhia precisam cooperar de forma desesperada, combinando ataques, estratégias e sacrifícios apenas para não serem eliminados rapidamente. Nenhuma transformação individual resolve o problema, nenhum aumento de poder isolado muda o rumo da luta. Anilasa não vence sozinho, mas deixa uma marca pesada. Ele prova que diante de certos níveis de força bruta, o diferencial Saiyajin simplesmente deixa de existir. Naquele ponto do torneio do poder, os Saiyajins não eram lendas, eram apenas mais alguns sobreviventes tentando não cair. Sexto, Toppo. Toppo é o retrato vivo do conflito entre ideais e poder absoluto. Antes mesmo de abandonar seus princípios como patrulheiro do orgulho, ele já pressionava Vegeta de forma brutal, mostrando que sua força não era só física, mas também moral. Cada troca de golpes parecia um teste de resistência psicológica. Vegeta atacava com fúria, orgulho e determinação Saiyajin, enquanto Toppo avançava com convicção inabalável, como alguém que já tinha aceitado o peso das próprias escolhas. Não havia hesitação em seus movimentos, apenas avanço constante. Quando Toppo decide jogar tudo fora e abraçar o caminho do poder sem limites, a luta muda de tom. Vegeta apanha, sangra, cai e ainda assim se levanta. A humilhação aqui não vem só da dor, mas da sensação clara de que naquele momento Toppo dominava completamente o confronto. O mais pesado é que cada golpe de Toppo parecia um julgamento. Cada explosão de energia soava como uma sentença contra o orgulho Saiyajin, como se dissesse que convicções podem ser quebradas quando o poder é muito grande. Vegeta vence, mas vence no limite absoluto. Toppo deixou uma lição amarga. Força sem propósito não sustenta a vitória, mas propósito sozinho também não garante nada. E por vários instantes, o orgulho Saiyajin esteve à beira do colapso. Quinto, Jiren. Aqui começa o terror real. Jiren não humilhou os Saiyajins com técnica elaborada ou truques especiais. Ele humilhou com presença. Desde o primeiro instante, dava para sentir que Goku estava diante de algo fora da curva, alguém que não reagia como os outros inimigos. Jiren simplesmente ficava parado, e isso era assustador. Goku atacava com tudo, e Jiren olhava para o lado, desviava com um mínimo de movimento ou bloqueava com um dedo. Super Saiyajin Blue não fazia diferença. Kaioken carecia uma tentativa desesperada. Cada avanço de Goku era tratado como algo irrelevante, quase inconveniente. O mais humilhante é que Jiren não demonstrava emoção. Não havia raiva, prazer ou provocação. Ele lutava como quem cumpre uma tarefa simples, deixando claro que a diferença entre eles não era só poder, mas nível de existência. Para Jiren, Goku ainda não merecia ser levado a sério. Mesmo quando o Ultra Instinct começa a surgir, Jiren resiste, adapta-se e continua pressionando. A mensagem era cruel e direta. Ultrapassar limites não garante vitória quando o adversário já vive além deles. Jiren foi o primeiro inimigo em muito tempo a fazer os Saiyajins questionarem tudo o que sabiam sobre força. Ele não venceu apenas lutas, ele quebrou certezas, e isso em Dragon Ball é uma das maiores humilhações possíveis. Quarto, Moro. Moro foi o vilão que trouxe o medo de volta para Dragon Ball.
Não aquele medo exagerado de destruição imediata, mas o pavor silencioso de perceber que pela primeira vez em muito tempo, os Saiyajins não tinham respostas. Seu poder de drenagem transformava cada troca de golpes em uma armadilha. Quanto mais Goku e Vegeta lutavam, mais fracos ficavam. Transformações antes consideradas supremas simplesmente perdiam sentido, como se o próprio conceito de ficar mais forte fosse inútil contra ele. A humilhação aqui é cruel, porque é progressiva. Moro não precisava dominar instantaneamente. Ele desmontava os Saiyajins aos poucos, esvaziando sua energia, sua confiança e sua identidade como guerreiros. Ver Goku exausto, incapaz de manter uma forma avançada, foi um choque brutal. O mais impactante é que Moro expôs a maior fraqueza do sangue Saiyajin, a dependência absoluta do Ki. Sem energia para alimentar transformações e explosões, restava apenas sobrevivência. Nada de orgulho, nada de imposição, apenas resistência. Goku e Vegeta foram forçados a reaprender a lutar, buscar novos caminhos e abandonar velhos hábitos. Moro não apenas venceu batalhas, ele forçou uma evolução conceitual. E quando um vilão te obriga a mudar tudo o que você acredita sobre combate, a humilhação já está completa. Terceiro, Granola. Granola é a prova viva de que força não é tudo em Dragon Ball. Diferente de vilões que esmagam pela brutalidade, ele vence pela precisão, pelo cálculo e pela frieza absoluta em combate. Cada movimento de Granola era cirúrgico. Seus golpes atingiam pontos vitais, nervos e canais de circulação de Ki com uma exatidão quase assustadora. Goku e Vegeta, mesmo em formas avançadas, sentiam o corpo falhar aos poucos, como se suas transformações estivessem sendo desmontadas de dentro para fora. O humilhante aqui vem da inteligência de combate. Granola não precisava ser mais forte, ele precisava ser melhor preparado. Ele estudava os Saiyajins em tempo real, identificava padrões, antecipava reações e explorava cada brecha com eficiência cruel. O mais impactante é que por vários momentos Goku e Vegeta não conseguiam nem reagir. Não era uma questão de velocidade, mas de controle absoluto do ritmo da luta. Cada tentativa de contra-ataque era neutralizada antes mesmo de começar. Granola mostrou que a evolução cega não garante vitória. Sem estratégia, sem leitura de batalha e sem controle, até os guerreiros mais poderosos podem cair rápido. Foi uma lição amarga e uma das humilhações mais técnicas já sofridas pelos Saiyajins. Segundo, Gas. Gas foi o pesadelo prolongado dos Saiyajins. Diferente de vilões que resolvem tudo em um pico de poder, ele representava algo muito mais cruel, uma ameaça que não acabava nunca. Enquanto Goku e Vegeta evoluíam durante a luta, despertando novas formas e conceitos como Ultra Instinct e Ultra Ego, Gas simplesmente continuava acima. Cada avanço Saiyajin era respondido com mais brutalidade, mais alcance e mais domínio do campo de batalha. A humilhação aqui está na sensação constante de inutilidade. Não importava o quanto Goku se refinasse ou o quanto Vegeta se entregasse ao próprio orgulho destrutivo, Gas sempre encontrava uma forma de esmagar qualquer esperança recém-nascida. Era como lutar com alguém que já venceu o amanhã. O mais desesperador é que Gas não lutava apenas com força, mas com pressão psicológica. Ele forçava os Saiyajins a gastarem tudo, a se exaltarem física e mentalmente, enquanto ele avançava como uma calamidade inevitável. Não havia espaço para estratégia, apenas sobrevivência. Primeiro, Frieza Black. Aqui não teve luta, teve sentença. Frieza Black não entrou em cena para disputar poder, testar limites ou se divertir. Ele apareceu apenas para encerrar qualquer dúvida sobre quem realmente entende o jogo da força em Dragon Ball.
Goku em Ultra Instinct, Vegeta em Ultra Ego. O auge absoluto dos dois, derrubados com um golpe cada. O mais assustador é a naturalidade. Frieza não demonstra esforço, não se exalta e nem perde tempo com provocações longas. Ele ataca, acerta e vence. É uma humilhação seca, direta, quase fria demais para quem cresceu acreditando que os Saiyajins sempre teriam a última palavra. Essa transformação não representa apenas um nível de poder. Ela simboliza disciplina, planejamento e vingança paciente. Enquanto Goku e Vegeta confiavam na superação em batalha, Frieza treinou em silêncio, longe dos holofotes, transformando o ódio em método. O impacto psicológico é devastador. Não há discurso motivacional, não há reação imediata, não há revanche naquele momento. Os Saiyajins ficam no chão, derrotados, não só fisicamente, mas conceitualmente. Pela primeira vez em muito tempo, eles percebem que ficaram para trás. Frieza Black redefine o equilíbrio de Dragon Ball. Ele não apenas humilha os Saiyajins, ele lembra ao universo inteiro quem sempre foi o verdadeiro predador da franquia. E o mais assustador? Ele saiu sorrindo, como quem não mostrou tudo. Dragon Ball sempre foi sobre superação, mas essas derrotas nos lembram que o caminho Saiyajin não é invencível. Técnica, estratégia, experiência e até frieza podem superar o sangue guerreiro. E agora eu quero saber de você, Guerreiro Z. Qual desses personagens mais te chocou? Tem alguém que você colocaria nessa lista? Se curtiu esse mergulho profundo no orgulho quebrado dos Saiyajins, deixa o like, compartilha com a galera do fandom e a gente se vê no próximo roteiro. Até mais! E cuidado com quem não precisa se transformar para te vencer.